Vocês fariam um double date em português? Um encontro duplo com a mãe de vocês? Não? E com o filho? Também não? Eu também não. Eu espero que essa seja a resposta padrão. Não, porque é esquisito, né? Mas tem gente que acha normal. Eu descobri isso. Tem gente que acha a coisa mais normal do mundo, tá? Hoje a gente vai falar sobre o reality show mais esquisito, nojento, perturbador, sei lá, que eu conheci nos últimos tempos. Inclusive, já deixo avisado aqui que quem não deixar like nesse vídeo e não se inscrever no canal vai ser obrigado a fazer um encontro duplo com a própria mãe, tá? Joguei pro universo. Joguei pro universo aqui. É muito fácil de entender por que reality show é um fenômeno, não é? Porque, basicamente, a gente tem permissão pra ficar falando sobre a vida alheia, comentando sobre os participantes. Inclusive, eu já visitei a casa do Big Brother, sabia? Aí eu sempre pensava assim, porque eu não sei o quê, eu ia aguentar, porque eu não sei o quê. Quando eu pisei, eu olhei assim, dentro, tudo, toda a estrutura, pensei, cara, eu ia enlouquecer aqui. Enlouquecer. Na primeira semana, ó, eu ia estar aqui, ó, já pedindo pra sair. Porque imagina a loucura que deve ser aquele tanto de câmera lá. Mas enfim, desde os anos 2000, que a gente conhece reality show e virou um fenômeno, já foi aí ao ar, sei lá quantos, um mais polêmico que o outro. Mas na minha opinião, um dos piores que eu acabei de conhecer se chama MILF Manor. MILF, pra quem não sabe, significa... eu sabia que essa hora ia chegar. Mães que eu faria amor. Mães que eu namoraria, vai. Vamos falar assim, pra ser menos pior. E Manor é mansão. Então acho que a gente já consegue imaginar o que vem por aí, né? Uma mansão de mamães. Não, definitivamente não é isso. Apesar de serem mamães numa mansão, não é tão fofo assim. Então a nossa história começa em 2023, quando a emissora TLC resolveu criar um reality show com a incrível premissa de que mulheres mais velhas de 50 a 57 anos encontrariam o amor de suas vidas em homens com 20 a 27 anos. Até aí, nada tão anormal assim, acreditem, tá? Porque o que ninguém sabia era que os filhos dessas mulheres também participariam do reality. That's my mom right there. Então, o que aconteceu? 8 pares de mães e filhos foram para uma vila no México para a gravação do programa. E quando chegaram lá, eles descobriram que iam ter que se relacionar entre si. Tipo, a mãe de um ia ter que ficar com o filho de outra. O filho de uma ia ter que ficar com a mãe de outro. Entendeu? Wait, there are moms? Holy. Eu falei pra vocês que era bizarro. Aí, óbvio que teve até mãe que se revoltou, porque achou que o filho estaria num grupo de namoro separado. Imagina o quê? Bizarro. Ter que ficar com alguém na frente do filho e na frente da mãe da pessoa que tá se relacionando. É tanta coisa bizarra. I am really confused right now. What is really happening here? Enfim, os participantes do reality tinham que fazer desafios diferentes a cada episódio. E no primeiro, as mulheres estavam vendadas e tinham que descobrir quem que era o próprio filho delas. Como que elas faziam isso? Apalpando o peito de todos os homens até identificar o seu próprio filho. Os vencedores ganhavam uma noite numa suíte com hidromassagem. Os vencedores, no caso, mãe e filho, porque eles dividiam o mesmo quarto. No segundo episódio também teve um desafio super leve, uma conversinha normal entre mães e filhos, algo muito comum, que é os participantes adivinharem qual que era o segredo sexual mais profundo dos outros participantes. Inclusive, uma das mães acabou confessando ali que já tinha transado com o melhor amigo do filho. Okay, my secret is I slept with your best friend. Did you know that? No! Does it look like I knew that? I'm a little traumatized right now, I'm not gonna lie. No quarto episódio só que começaram as eliminações. Inclusive, uma dupla acabou sendo expulsa do reality e eles tiveram que colocar outra pra substituir. O que me impressiona, não me impressiona, mas talvez me impressione um pouco o fato de que tinha mais uma dupla querendo participar dessa loucura. Enfim. Todas as duplas de mães e filhos foram obrigadas a dividir quarto. Então, meio que eles se viram em situações bem constrangedoras, assim, bem traumatizantes.
em que o filho tava ficando com uma mulher, né? Que a mãe tava ali pegando um novinho, sabe? Flertando, beijando, se relacionando, se é que vocês me entendem. Então, quando eles queriam transar com outro participante, eles tinham que pedir pra pessoa se retirar do quarto. Porque, digamos que a outra alternativa era pior ainda, que era a mãe ou o filho ficar ali, né? Enquanto rolava, enquanto eles faziam amor. É surreal. E o pior é que é um reality muito recente. Não é uma coisa que aconteceu anos atrás e que agora a gente olha e fala assim, gente, que loucura é isso? É uma coisa que é muito recente. Inclusive, tem rumores de que as mães e os filhos não sabiam que iam participar juntos. Não sabiam que iam participar do mesmo reality. Só souberam quando chegaram na ilha e foram avisados mesmo como seria a dinâmica. Tipo, que eles teriam que ficar com um e outro. Imagina que divertido tá participando do reality. Ah, estou indo para um programa para pegar novinhos. Aí chega lá e é o pá! O filho! Mamãe, quer isso aqui? Dios mío, de mi vida. Oh my God. Wait, that's my mom right there? This can't be going on. Não que ela vá pegar o filho também, mas também eu nem estranharia. Nesse reality, sinceramente, eu nem estranharia se fosse essa dinâmica. E o pior é que a cada episódio que passava, como tinham muitos cortes na internet e iam viralizando, ao invés da audiência cair pelo programa ser absurdamente estranho, a audiência subia. Cada vez subia mais e as pessoas queriam mais e mais e mais e mais. E aí, óbvio, o que tá ruim sempre pode piorar. Tiveram episódios em que os filhos massagearam as próprias mães enquanto estavam de olhos vendados. Desafios em que as mães tinham que encontrar a cueca dos seus amados no meio de todas as cuecas sujas. Então elas tinham que vasculhar lá as cuecas pra achar. Entre outras coisas que eu, sinceramente, eu nem sei se eu tenho terapia o suficiente pra falar. No último episódio, os casais, no caso mesmo, as pessoas que se conheceram lá e se relacionaram, tiveram que escrever carta falando se queriam ficar juntos depois do programa ou não. E pra surpresa geral da nação, só teve um casal que não quis ficar junto. Aí não é assim, ele falou que queria ficar junto e ela falou que não queria. No caso, os dois, pra saírem como casal, tinham que concordar que queriam ficar juntos. Então, todas essas duplas realmente se apaixonaram lá. Ai, o amor é lindo, né, gente? Mas na real, as pessoas não assistiam um programa porque gostavam, tipo, por apreciação. Até acredito que algumas pessoas gostavam sim, né? Que as pessoas são meio estranhas. Mas as pessoas assistiam pra criticar. Só que isso fez o programa crescer muito. Então, como a audiência foi muito grande, eles foram pra uma segunda temporada. Aí, claro, já não tinha mais a mesma magia da primeira temporada, colocar mães e filhos juntos. Então, o que o programa fez? Inovou. Não foi numa vila a segunda temporada, foi num chalé à beira-mar. E além dos filhos de 21 a 27 anos, tinham também os pais desses meninos. Meninos, né? Que com 27 também já não é mais menino, não. It is a what the moment. I had no idea my son was gonna be here. Oh my God, the dads are hotter than the sons. Even the one on the crutch. Então, a segunda temporada foram filhos de 21 a 27 anos, com pais de 51 a 57 anos, disputando o mesmo grupo de mulheres. A partir daí foi só ladeira abaixo. Que quer dizer, já tava lá embaixo, foi mais ainda. Porque aí teve desafio que o pai teve que fazer striptease junto com o filho pra conquistar as mães, no caso, as milfs, né? Inclusive, um dos filhos deu uma entrevista depois falando que ele ficou completamente traumatizado com um dos episódios em que ele teve que fazer striptease com o pai dele e que ele não queria fazer porque ele tava completamente desconfortável e a produção insistiu, assim, meio que obrigou ele a fazer o striptease pela audiência. Acho que vocês devem imaginar que o programa teve uma pontuação baixíssima. Entre todos os realities modernos, teve a pontuação mais baixa, porque ele foi descrito pela crítica como perturbador e um horror freudiano. Coisa que a gente lá no primeiro parágrafo do vídeo a gente já tinha descrito também, né? E os próprios espectadores falavam que o programa era horrível, perturbador e que não gostavam e tudo mais. Isso significa que o programa não tinha audiência? Não. Tanto é que estão indo pra uma terceira temporada. Vai entender. Depois a gente vê também, depois a gente comenta que é assim que funciona, né? Parece que quanto mais bizarro, mais chocante, mais as pessoas gostam de ver. Não conseguem tirar os olhos, ficam viciadas. Ai, vocês gostam desse tipo de vídeo? E que eu gosto muito de reality. Eu acho que eu vou falar sobre outros realities com vocês. O que vocês acham? Me fala aí nos comentários o que achou. Participarias? Você e sua mamãe e seu papai?
Hã? Aqui tem uma playlist. Vai lá ver mais vídeos do meu canal.